Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo agora à interpretação. Estou muito feliz, talvez você está vendo algumas diferenças, né, físicas aí, porque eu gravei as aulas do método já há um tempo atrás, mas faltava gravar ainda a interpretação e a aplicação, que é o que você vai receber esses dias aqui. Então, não somente em Filemão, mas também nos outros livros que você vai estar junto conosco aqui. Vai ser um mergulhar profundo nas escrituras, pode ter certeza. Eu acredito que você fez todos os passos. E se você não fez todos os passos do método, é importantíssimo você retornar agora para o primeiro passo. Você tem que fazer a sua leitura, a oração, depois a leitura corrida, depois a observação, os títulos de parágrafo, os métodos críticos. Tem que fazer todas as respostas e chegar até aqui. Se você não fizer todos os passos e chegar até aqui, vai ficar incompleto. Você não vai entender toda a proposta do método e realmente quando chegar aqui você vai chegar sem as informações que você realmente precisa para poder prosseguir e interpretar. E também fazer uma aplicação. Você interpreta de uma forma coerente, faz uma aplicação precisa. Mas se você fizer todas as etapas, todos os passos. Então vamos lá. Nós vamos aqui fazer a interpretação. Você já sabe o ambiente da carta, como estavam as emoções de Paulo. Todas essas questões você vai estar ciente já. De onde ele estava, para quem ele escreveu, tudo isso. Agora nós vamos pegar essas informações, lançar. Lembra do pano de fundo? Quando você vai na joalheria, eles colocam um pano preto assim e uma joia, né, um ouro ali para destacar. Então, todas as informações que você teve, essas marcações que você fez, era para chegar até aqui. Chegando até aqui, aí você consegue, o texto vai saltar dos seus olhos agora. Agora você vai conseguir entender e compreender o que o autor estava querendo escrever. Então, você vai conseguir visualizar Paulo sentado naquela prisão, enviando o seu filho, sabendo que ele ia correr riscos, né, sérios riscos até de vida, e que ele também iria agora ser introduzido novamente em uma comunidade, em uma casa, em um coração. Então, você vai entendendo tudo isso aí. Você precisa visualizar esse ambiente, aquela época, para que você possa entender. Vamos começar e eu vou pegar versículo por versículo para vocês aqui, para facilitar. Vai ser, eu creio, um divisor de águas. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Você já viu que a autoria dessa carta ela é de Paulo, apesar dele acrescentar, tem um conectivo aqui dizer, e Timóteo, né? Mas Timóteo estava saudando, estava naquele momento ali com Paulo, para também conversar, falar, né? Instruir a Filemon. Porém, Timóteo não é autor da carta, não é coautor da carta, porque não tem nenhuma referência a mais sobre isso. Ele tem outras pessoas que ele vai citar aqui como colaboradores, estão prisioneiros com ele, pessoas que estão com ele nesse momento difícil. Timóteo era um deles. Então, vemos aqui Paulo acrescentando Timóteo. Por quê? Porque a autoria da carta você vai ver depois em outros versículos, Paulo dizendo, eu te escrevo, eu de próprio punho escrevo, eu a ti. Então, tanto tem a confirmação de um autor, como também de um destinatário, que era Filemon. Então ele diz, olha, nós dois, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo não se considerava um preso político, não era por reivindicações contra Roma, não era por problemas que ele tinha de má índole, de caráter, por não ter pagado o tributo e qualquer outro motivo. Paulo era prisioneiro por causa do testemunho de Cristo Jesus. Então é importante você nós frisarmos isso e você está ciente disso, porque o motivo de Paulo estar lá também já acusa o motivo de Onésimo estar lá, que depois você vê, Onésimo estava preso, mas não era por causa de Cristo Jesus. Então você já entende, já identifica que Onésimo chegou lá em outro estado, já não conhecia Cristo, porque foi gerado entre algemas. Você consegue entender isso? Então, como é importante cada detalhe aqui, para que você possa prosseguir. Então, nós estamos interpretando e também ensinando você a fazer isso, ok? Não somente te integrando a interpretação, mas, porém, te conduzindo ao ambiente de conhecer a carta, conhecer o livro, de como você chegar lá em outros pontos e responder outros pontos. A carta vai responder por si só. Vamos lá. Então, prisioneiro de Cristo Jesus e Timóteo ao amado Filemon. Então, a maneira que Paulo se refere a Filemon já é uma forma carinhosa. Inclusive, depois vai dizer que ora por ele, que se agrada muito do comportamento dele confirmar a fé dos irmãos. Então, existia uma afinidade, uma proximidade, uma afetividade, assim, né, realmente, de Paulo com Filemon. Então, Paulo chama ele de amado Filemon,
também colaborador. Então, colaborador, o nome já deixa claro que ele é alguém que estava contribuindo para o avanço do evangelho, contribuindo pelo trabalho árduo que tanto Paulo como Timóteo e os outros discípulos estavam ali fazendo naquela época, né, exercendo, e ele estava contribuindo, ele era um colaborador. De que forma ele fazia isso? Mas na frente vamos entender. Mas Filemon era alguém que colaborava para a propagação do reino de Deus, era alguém que colaborava com o ministério de Paulo também e de Timóteo, que ele diz, nosso colaborador, e não meu colaborador. Mas Filemon tanto ajudava aqui, no caso, Paulo, Timóteo e também outros irmãos. E aí ele vai citar aqui, ó, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. A casa que se refere a Filemon. Áfia e Arquipo, há alguns que dizem que Arquipo e Áfia dizem que era filho de Filemon, que eram os pastores daquela casa, mas nesse primeiro livro, irmão, nós vamos usar informações somente internas aqui, sem subsídios. Nos outros livros, tanto de Jonas, como em qualquer outro livro que a gente vai estudar, como de Efésios também, ou de Marcos, vamos usar subsídios também. Nós vamos ver informações externas, mas por enquanto eu quero que você fique com seus sentidos aguçados aqui no texto. Então, eu vou lhe privar de algumas informações que a história da igreja, que os patriarcas, que alguns falavam, os patrícios, né, falavam sobre. Porém, eu estou te privando dessa informação, mas isso não vai te privar realmente da revelação, da iluminação de Deus. Isso aqui é o suficiente que você precisa. Isso vai te ajudar a observar mais o texto do que um comentário bíblico. Você tem que estar dominando o texto, tem que estar se aprofundando no texto, ok? Então vamos lá. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. Então, Filemon, amado. Arquipo, companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. A igreja, suponho eu que você marcou aí ela de vermelho, né? A cor que a gente sugeriu. Você pode mudar de outras cores, mas é um grupo de pessoas. E a igreja estava se reunindo naquela casa. Então, a gente já vê aqui que quando Onésimo, mais na frente, quando a gente for ver, essa indicação da volta de Onésimo não era somente para a vida de Filemon, era para a casa de Filemon e para a igreja que se reunia naquela casa. Então, era introduzir aquele homem no contexto realmente do vínculo entre ele e Filemon, porém também sistêmico lá, social, né, e ministerial. Irmãos, essa carta é mais profunda do que talvez você viu até agora. Ela avança aí fronteiras, ela faz a gente enxergar coisas aí, vai começar a enxergar detalhes aí que você talvez nas suas leituras, suas observações, não conseguir enxergar. Mas o que Paulo está querendo fazer com ele, irmão, é tornar este homem realmente, reabilitar este homem para estar bem na sociedade, na família e também no ministério. É extraordinário o que Paulo faz com ele. Vamos lá. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Olha esse detalhe importante. Graça e paz a vós outros. É interessante porque quando a gente vê isso aqui, a gente apenas acha que é uma saudação, uma simples saudação. Mas graça e paz traz uma definição muito clara de como a igreja estava constituída. A igreja estava constituída tanto de gentios como de judeus. Como é que você pode provar isso? Vou provar aqui. Graça não é uma saudação que era usada entre judeus. Paulo era um judeu, sabe, né, de descendência da tribo de Benjamim e tudo, então ele era um judeu. Ele não poderia dizer para alguém graça para um judeu. A saudação de um judeu para outro judeu era shalom, que era paz. Claro que o significado vai muito além do que isso. Porém, é uma das traduções, né, do significado da palavra. Paz. Então, graça é favor imerecido. Então, há quem diga que essa saudação, graça e paz, não é apenas uma saudação normal entre a igreja, mostrando a paz dessa de alimento, a paz do príncipe da paz, a paz com Deus, de reconciliar-se com Deus, e a graça que é o favor merecido. Mas também falava do povo, da saudação, do grupo que estava constituído naquela igreja, tanto judeus como gentios, então que converteram a Jesus. Vamos lá. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus. A paz é da parte de Deus, né? Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que a gente brevemente explicou aqui, a paz que é a reconciliação, a graça que é o favor merecido. O que é graça? Graça é receber o bem que não merecíamos. E qual é a misericórdia? A misericórdia é não receber o mal que merecíamos. Então ele está dizendo, olha, a graça, né? Vocês que foram agraciados, abençoados por aquilo que vocês não eram dignos, porque vocês, né? Jesus nos tornou digno, e também paz com vocês, que é a reconciliação entre Deus e o homem, né? Na verdade, o homem com Deus. Que Deus mesmo promove isso. Então vamos lá.
ele vai fazer agora essa parte da saudação. Você fez o seu título de parágrafo aí, né? A saudação inicial, saudação que é uma estrutura da carta, e tem uma outra coisa boa nessa carta aqui, que essa carta agora vai ter uma ação de graça. Então, do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos interpretar agora, é um bom sinal isso. Por quê? Porque ele tem algum louvor para fazer sobre a vida de Filemon, ou algum louvor pela alguma igreja, quando ele escreve uma carta e tem uma ação de graça. Existem igrejas que não têm ações de graça, irmãos. Carta, por exemplo, a igreja de Gálatas, né, da Galácia ali, né, toda a região. Aos Gálatas, ele começa a fazer a saudação inicial e depois já chega quebrando tudo. Paulo chega lá, eu me admiro, vocês tão depressa se desviar do evangelho pregar. Então, Paulo não faz ações de graça, não faz nenhum tipo de louvor, apesar de fazer um elogio, um agradecimento assim, né, lá na frente, sobre como ele foi tratado por eles quando ele estava presente e tal, mas você vai ver que Paulo não tem ações de graça. Outra carta aqui também, paulina, que não tem ações de graça, é a carta de Paulo a Tito. Porque ele deixou em Tito, em Creta, ali tinha 100 províncias mais ou menos, ele deixou Tito em Creta para Tito colocar as coisas em ordem. E parece, tudo indica pela carta e o tom que Paulo escreve, vamos dizer assim, o tom, a gente vê que algumas coisas estavam fora do lugar. Então, Paulo faz a saudação inicial, chama Tito de filho, mas de repente já diz logo, começa logo assim, eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. Então não tem ações de graça. Então isso já fala até do ânimo, né? Do estado da igreja ou do líder que estava ali, e também do ânimo de Paulo quando estava escrevendo. Então, ações de graça, aqui do capítulo 4 ao 7, é um bom sinal, quer dizer que tem motivos, tem coisas positivas aqui, tem motivos de agradecer a Deus, louvar a Deus por alguma atitude certa, boa, ou da igreja, nesse caso, de Filemon. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre é um conectivo, fala de tempo, então é sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, Paulo não orava uma ou duas vezes por Filemon, orou alguma vez por Filemon. Paulo orava constantemente pela vida de Filemon, sempre estava orando por Filemon. Então ele era um líder que intercedia, ele que instruía, ele doutrinava, ele repreendia, ele exortava se for necessário, mas era um intercessor, um grande intercessor daquelas pessoas que ele liderava, um companheiro de verdade, tanto presente como ausente. Estava distante, mas as pessoas estavam cobertas pelas orações de Paulo, como ele também pedia e clamava às igrejas, as pessoas, seus amigos, seus companheiros, colaboradores que orassem por ele também, porque ele precisava disso. Então Paulo aplicava o princípio do próprio Cristo quando orou pelos seus discípulos também. Então vamos lá. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui já deixa claro também um pouco da personalidade aqui de quem era Filemon na fé cristã. E o Paulo dizendo, estou ciente, estou lembrando de ti, ciente do teu amor e da fé que tem, né, em Jesus e para os santos, ou seja, né, vamos já ver isso aqui, mas uma fé prática. Eu estou ciente do teu amor, do teu coração, né, de como você se comporta, de como você trata, como você é com Deus e com as pessoas, tanto vertical, né, como horizontal. Então, eu estou ciente disso e agradeço a Deus pelo seu comportamento, agradeço a Deus pelo seu caráter, agradeço a Deus pela sua conduta, agradeço a Deus pela sua postura. É isso que ele fala. Ele está fazendo um louvor a Deus pela maneira de que Filemon se comportava, da maneira que Filemon estava diante dos santos. Ele diz também, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do bem que há em nós para com Cristo Jesus. Esse pleno conhecimento, irmãos, eu pesquisei, eu fui esquadrinhar isso aqui, porque o pleno conhecimento é o conhecimento aplicado, é o entendimento, discernimento, claro, mas é o conhecimento aplicado, que é a sabedoria. Então, Paulo estava orando para que a comunhão da fé dele se torne eficiente, para que tenha resultado nos relacionamentos interpessoais, que identificasse a fé de todos que estavam em Cristo Jesus ali. E Paulo faz essa afirmação no versículo 7, quando ele diz assim, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, olha quem era Paulo, irmão. Olha quem era Filemon agora. Paulo era alguém que confirmava a fé dos irmãos, que edificava os irmãos, que fortalecia os irmãos, e ele estava reconhecendo Filemon como essa pessoa.
como alguém que fazia isso, alguém que estava confirmando a fé dos irmãos, alguém que estava aí reanimando. Então, ele estava reanimando por quê? Porque existia desânimo. Existia pessoas que estavam sendo perseguidas, como naquele primeiro século, pessoas que estavam passando por perseguições, por problemas, por dificuldades, por lutas dentro da sua própria casa. A fé estava dividindo famílias. A gente vai ver no contexto, lá no contexto de Marcos. Se prepara, porque a carta de Marcos vai te trazer esse entendimento do contexto do primeiro século. Você vai ficar impactado como é que aquele evangelho chegou nas mãos dos discípulos. Por que ele é curto? Né? É por causa desse contexto aqui, por causa desse transfundo histórico aqui. Então, era um tempo de grande perseguição à igreja, grande perseguição aos discípulos, e muita gente, as pessoas desanimando, algumas pessoas deixando a fé, algumas pessoas esfriando, e Filemon era um instrumento de Deus que reanimava, um avivalista que reanimava a fé de seus irmãos, ok? Vamos lá? Então vamos prosseguir. Agora vamos para o parágrafo maior, o parágrafo que tem nessa carta, que vai do versículo 8 até o versículo 20. Então, é essencial. Tem um corpo que tem escondido aqui o conteúdo preciso aqui dessa carta, nesse parágrafo. Então, você tem que estar atento a todos os detalhes da carta. As palavras, as sentenças, as frases, mas esse parágrafo é o conteúdo em si, né? A estrutura da carta do primeiro século é a saudação, ações de graça e o conteúdo. Depois, uma doxologia e uma saudação final. Agora, nós vamos aqui para o conteúdo. Diz assim, ó, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Paulo está dizendo, olha, eu tenho autoridade suficiente para te ordenar o que eu vou falar, eu poderia usar dessa autoridade, não somente eclesiástica, ministerial, está falando de uma questão bíblica, uma questão de princípios, para te exortar, te repreender a você fazer isso, ou até mesmo pela autoridade que eu tenho sobre sua vida, em tudo isso que está acontecendo, né, no que estavam funcionando, trabalhando juntos, ele diz, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Em algumas cartas, irmãos, nós vemos um Paulo, tanto quanto, vamos dizer assim, irado. Em alguns momentos, quando você vê a carta de Corinto, em Gálatas, decepcionado, você vê em outras cartas ele maravilhado, ele, sabe, profundo nas escrituras, mas Paulo aqui, essa carta e a de 2 Timóteo, ela tem assim, ela é muito carregada de emoção também, né? Apesar de 1 Coríntios também tem essa vantagem, tem essa virtude. Aqui tem muita emoção. Paulo, você vai entender no decorrer dos versículos como está carregado do coração Paulo. Paulo influenciado pelo Cristo, até porque ele mesmo afirmou que ele não mais ele vivia, quem vivia era Cristo nele. Então, o que Paulo vai aplicar aqui é justamente o que ele aprendeu com Cristo. Então, vamos lá. Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Eu quero que você consulte o que eu vou te falar, Filemão, não é em nome da lei de Roma. O que eu vou querer que você consulte as cláusulas, né, os parágrafos, os artigos que eu quero que você consulte, a lei que eu quero que você examine é a lei do amor. Pelo que eu vou falar contigo agora. Nem as ministeriais, que eu poderia te ordenar isso, mas eu queria que você consultasse as leis do amor. A lei do amor. E ele diz, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quero voltar aqui para você ver que cada detalhe é importante. Timóteo ele chamou de irmão, na sua carta chama de filho, mas aqui, estou me falando dessa carta. Filemão ele chamou de amado. Arquipo chamou de companheiro de luta. Lá na frente vai chamar Epáfras de prisioneiro com ele. Outros aqui, nós vamos chegar lá, de cooperadores dele. Mas nessa carta específica, ele chama Onésimo de filho. Então, é um tratamento diferente. É alguém que está enviando seu filho para uma zona de risco também. Um perigo. Porque, pela lei, Filemão poderia realmente julgá-lo.
Por que ele foi preso? Algum delito cometeu. E deve alguma coisa a Filemon, porque Paulo vai dizer, se te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Então, algum dano ele também cometeu ali, algum dano ele deu. Ele também, né, fez com Filemon. Vamos lá. Solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onde foi gerado? Na prisão. Paulo foi preso por causa do evangelho. E Onésimo. Então, por isso nós vamos entender aqui. E chegamos à conclusão de que Onésimo é um escravo, fugitivo da casa de Filemon, por causa das informações, das ricas e precisas informações, né, que não nos deixam dúvidas aqui nesse texto. Então, Paulo vai gerar ele lá. Ele gerou ele lá, ou seja, ganhou aquele rapaz, ganhou ele para Cristo dentro da prisão. E aí deixa um exemplo que a gente não vai usar isso agora, porque isso é só na aplicação, mas Paulo, em meio a adversidades, a problemas, a perseguições, as lutas e até as prisões, estava ganhando vida para Jesus. Paulo, nas prisões, estava ganhando vida para o Senhor. Estava batalhando o evangelho. Ele foi preso, mas o evangelho não. Ele estava escrevendo carta, estava ganhando vida, estava discipulando pessoas, treinando pessoas para o ministério, mesmo no meio do turbilhão da sua vida. Poderia neutralizar e parar ele, mas ele escolheu fazer daquilo dali uma oportunidade. Ele não conseguia escrever muito, porque andava por cidades e cidades, passava muito naufrágios, perseguições, e em outros lugares talvez não conseguiria o tempo que ele precisava para escrever, como ele tinha na prisão. Ele aproveitou esse tempo. Ele fez daquele momento, na vida dele, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de expandir o evangelho de outra forma. Isso é incrível, isso é maravilhoso na vida de Paulo. É um líder resiliente, um líder realmente que não está focado, extremamente focado. Paulo era assim, um homem determinado, sempre foi um homem determinado. Os mesmos que ele usava para imundice, agora usa para santificação. Antes ele era determinado, zeloso da lei, né? Em Gálatas ele vai falar isso aí, Gálatas 1, zeloso da lei, um cara perseguidor da igreja, convicto, e agora, depois convertido, teve a revelação do Cristo, do Evangelho, fazendo isso do mesmo jeito para Jesus. Graças a Deus. Vamos lá. Que gerente algemas. Ele antes, tempo, né? Te foi inútil. Atualmente, tempo também. Agora, ele é útil a ti e a mim. Olha que incrível, irmão. Onde é que Paulo está colocando? Pegou aquele prisioneiro escravo e colocou ele aqui, ó. Porque o evangelho faz isso. O evangelho, ele tem o poder de pegar os montes, abater, e os vales aterrar, preparar o caminho, deixar todo mundo igual. Todos pecados, destituídos, estão na glória de Deus. Não foram alguns que pecaram, foram todos. Então, o evangelho faz isso. Paulo pegou esse rapaz e colocou ele no mesmo lugar. Ele é útil agora. Ele está aqui, ó. Ele é útil para o evangelho. Ele não é mais aquele prisioneiro. Ele não é mais o escravo. Ele é útil. Ele é assim, ó. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Oh, irmãos, eu me maravilho nessa carta. Porque a maneira, o amor do pai espiritual, do discipulador, do irmão mais velho. É incrível como Paulo fala desse rapaz. É como ele estava vendo, sabe? Eu vejo paternidade aqui manifesta, né? Não aquela abusiva, não aquela requerendo autoridade, requerendo bajulação ou qualquer outro tipo de coisa. Eu vejo aqui, o que eu vejo é Paulo exercendo paternidade. Paternidade. Vamos lá. Eu estou enviando o meu próprio coração. O meu próprio coração para você. Não é qualquer um. Não é um funcionário. Estou te enviando o meu próprio coração. É isso. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria conservá-lo comigo. Olha, minha vontade é que ele estivesse aí comigo, para em teu lugar. Irmão, Paulo era ousado, hein?
Está falando para o senhor do escravo, dizendo no teu lugar. Colocando ele aqui, ó, ministerialmente. Já estava colocar socialmente, ministerialmente, tudo no mesmo lugar, no mesma prateleira. Eu queria que no teu lugar ele estivesse aqui para me servir. Eu queria conservá-lo comigo, mas tem que devolver, tem que mandar me servir nas algemas que carregam por causa do evangelho. Esse cara seria uma bênção para mim aqui. Então aproveita aí, viu? Porque aqui ele seria uma bênção. Me ajudaria muito no que eu estou fazendo. Olha o nível que o Onésimo chegou, irmão. Nós estamos falando de Paulo, né, irmão? Paulo está dando referência de alguém. O apóstolo Paulo escreveu quase a metade praticamente do Novo Testamento. O apóstolo que plantou igrejas, o apóstolo que treinou pessoas, o apóstolo que sofreu por amor a Cristo, o apóstolo que doutrinou a igreja, teve grandes revelações das Escrituras, da justificação, da fé, está dando referência de alguém, dizendo, eu precisava de um cara assim, precisava dele perto de mim, para fazer esse negócio andar. Então, isso é... Olha onde é que o Onésimo chegou. Dá para conhecer um pouco de Paulo aqui, dá para conhecer um pouco de Filemão, e dá para conhecer muito do que Onésimo se tornou. Né? O nível que ele chegou ao ponto de Paulo fazer essa indicação, colocar sua mão no fogo, sua vida, sua amizade aqui em xeque. Ele diz. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Paulo estava respeitando a autoridade. Para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, eu não quero que você faça por fazer. Não faça porque eu estou mandando ou porque você tem que fazer. Eu queria que você fizesse por entendimento, por compreensão, que essa é a forma certa de recebê-lo. Essa é a forma certa de tratá-lo, essa é a forma certa realmente de se relacionar com ele. Então, eu estou te explicando para que você entenda. Não para que você apenas faça, cumpra, faça isso que eu estou mandando. Não é isso que Paulo queria. Paulo que ele tivesse compreensão do nível que Onésimo estava, da importância que ele tinha para o evangelho, da importância que ele tinha agora para a vida de Filemão também. Se algum dano que fez, né, algum prejuízo, agora ele era outra pessoa. E ele vai explicar isso agora. Pois acredito, Paulo espiritualizando aqui, ó, que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu receba para sempre. Ou seja, foi um propósito. Foi bom isso acontecer, ele sair de você. Agora, nem se preocupe que ele não vai fugir, não. Não se preocupe que ele vai correr. Você vai correr. Porque agora você vai ter para sempre aí. É um novo homem, nova pessoa. Caráter, conduta, postura, comportamento é outro. Foi até bom, viu? Mas agora está recebendo para sempre. Agora tem um detalhe. Ele diz no versículo 16, não é como escravo. Antes, muito acima de escravo. Como irmão caríssimo. Especialmente de mim e com maior razão de ti. Quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, esse tem valor físico para você e espiritual. Para mim, ele tem valor espiritual. Então, você tem que receber ele agora não como escravo, mas como um irmão valiosíssimo, preciosíssimo. Paulo está dizendo, não quer que você receba ele aí a chicotadas. Claro que não é dessa perspectiva de escravidão, mas não com cobranças, não com julgo, não podendo fazer o que no primeiro século faziam, né? Que era cortar a mão, que era colocar fugitivo na testa, queimando, para nunca mais, para todo mundo saber que ele ali foi um fugitivo, um escravo, ou matando, julgando. Não quero que vocês recebam ele assim, não. Eu quero que ele tenha boas-vindas. Ele é muito precioso, ele merece o julgamento, ele merece o juízo. Mas eu queria que vocês tivessem graça sobre ele. Se, olha, condição, conectivo, se você não marcou, marca aí, conectivo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, a imperativa aí, ó, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Se é que você me considera um amigo, olha o que Paulo está fazendo, irmão. O cara foi colaborador, o amado Filemão, colaborador, um homem um avivalista, reanimava a fé dos irmãos. Paulo está dizendo, se é que você é meu amigo, então recebe-o. Recebe ele, como se fosse a mim mesmo. Se Paulo tinha feito isso, entre Onésimo e Filemão, estava fazendo agora com ele e Onésimo. Então, recebe como se fosse a mim mesmo. E, conectivo, e
se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, deixa que eu pago. Paulo aprendeu isso com quem, hein? Paulo aprendeu isso com quem? Qual era o exemplo que Paulo tinha? O Cristo. A dívida dele eu pago. Paulo estava fazendo isso agora. Que incrível, hein? Que incrível o que Paulo está aplicando aqui nessa carta, né? É incrível. Ele diz, se você é meu amigo, recebe. Se te deve, eu pago. Pode colocar aí na minha conta. Olha, não sei se você enxergou aqui esse versículo 19, como eu enxergo ele. Diz assim, ó, eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Primeira parte. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Ou seja, eu, Paulo, de próprio punho. Isso é muito poderoso, irmãos. Porque tem uma carta que ela tem uma importância, todas elas têm uma importância doutrinária, né, gigantesca. Mas para mim, Romanos, onde foi que os homens, os reformadores, os homens da fé, né, os grandes homens, né, que doutrinaram, reformaram a fé cristã, eles se converteram lendo Romanos, né? E eu acho interessante aqui quando Técio, né, vai dizer aqui, né, vai dar a saudação dele, dizer eu, Técio, que escrevi essa carta. Olha isso, irmão. Técio, Paulo ditou e Técio escreveu a carta. Então, assim, a carta de Romanos, que é uma carta tão importante, tão pontual, irmão, foi escrita, Paulo ditou. Mas essa aqui, há quem diga que por vários motivos, né? Um dos motivos era que Paulo já não enxergava tão bem, por causa das pancadas que recebeu, etc., que ele tinha um problema nos olhos, até quem diga que isso era o espinho na carne, mas não tem comprovação. Mas eu vejo aqui, nessa carta, ele dizendo, eu escrevo essa com meu próprio punho. Essa ênfase era importantíssima. Né? É a autenticação de que era Paulo que estava escrevendo, da importância que ele dava, porque essa carta foi junto com a dos Colossenses, né? Então, a de Colossenses vai lá, vai falando, você vai escrevendo. Vai mandar mais alguma coisa? Vou mandar um bilhete, uma carta para Filemon. O que é que diz? Não, essa eu vou escrever. Colossenses é Jesus como cabeça da igreja, como Efésio é a igreja como corpo de Cristo. Colossenses é linda, a carta de Colossenses é tremenda. Ela e Efésios faz assim, ó. E ele diz, ó, a de Colossenses eu vou citar, e você escreve. E a de Filemon, o bilhete aí. Não, essa eu vou escrever. Mas você, não, eu escrevo. Deixa que eu escrevo essa. Eu pagarei, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Olha isso, irmão. Tu me deve até a ti mesmo. Eu vou pagar, mas só para não alegar que tu deve ter a tua vida para mim. Paulo estava aí, irmão, é filho. Filho é diferente. É diferente. Paulo ia lutar, irmão, para esse menino chegar lá, para esse rapaz, para esse senhor, esse homem, chegar lá sendo recebido realmente com dignidade, como deveria ser recebido um filho de Deus. E ele diz assim, ó, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Aí tem uma chave aqui, tem um imperativo e é uma chave. Diz assim, ó, reanima-me, imperativo, reanima-me o coração em Cristo. Olha que tremendo. Porque lá em cima, não sei se você lembra, ele disse, irmãos, versículo 7, tive muita alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Você está reanimando pessoas que estão desanimadas. Você quer animar o meu? Porque quem está animado, né, quem está desanimado, precisa ser reanimado. Está dizendo, você quer trazer ânimo para mim? Fervor, vida para mim? Você quer fazer isso comigo, já que você faz com tanta gente aí, né? Então faz isso comigo agora. Ele diz, recebe.
recebe ele. Essa é a maneira de você reanimar o meu coração. Que discipulador, hein, irmão? Que irmão mais velho, que pai espiritual. Paulo é um exemplo de um homem que, assim como Cristo, disse: paga, eu pago. Atira em mim, me castiga para que ele tenha vida. Cobra de mim para que ele tenha a oportunidade de viver novamente. Paulo dá um exemplo incrível. Incrível. Queria que você aproveitasse essa oportunidade e fizesse um comentário nessa aula. Você tem uma barra aí, uma ferramenta de fazer um comentário. Deixa um comentário registrado aqui nessa aula. Muito, muito importante saber o que você está pensando sobre isso. Vamos lá. Vamos caminhar para o final. Saudação final. Aqui tem mais 2 parágrafos, o versículo 21 até o 24 e o versículo 25, que é um parágrafo também. Vamos lá. Do 21 diz assim, ó, certo como estou a tua obediência, Paulo é engraçado, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, ou seja, eu estou tão certo que tu vai obedecer, que eu sei que você vai fazer mais do que isso. Paulo conhecia Filemon, conhecia o caráter dele, o comportamento dele, a conduta dele, mas também Paulo queria garantir de que esse filho espiritual dele não seria apenas um recebido de qualquer jeito, né? E aí Paulo deixa aqui um pedido, um aviso e uma ameaça. Eu interpreto assim, você vai ver junto comigo. Você vai dizer se eu estou certo ou errado. Ele diz, ó, e ao mesmo tempo, prepara-me pousada, também pousada. Isso é certo, certamente ele estava na primeira prisão dele, porque na última ele sabia que ia morrer, então traz para cá minhas coisas, meu livro, pergaminho e a capa, que eu vou morrer. Mas essa aqui não, ele estava confiando que ia ser restituído. Ele tinha muita visão sobre a Espanha, ele queria avançar mais ainda. Ele disse, ó, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações serei restituído. Não sei se você enxerga o que eu enxerguei. É mais ou menos assim, eu vou ver aí, viu? Vou ver você e também vou ver como é que ele tá. Paulo ia garantir, ia garantir. Vamos lá. E aqui não desconsidere. Não desconsidere esses 2 versículos, porque ele é importante. Só voltando no versículo 22, Paulo estava também aqui confirmando que as orações eram poderosas, feitas a Deus, né? Claro que a oração não tem poder, a oração que tem poder é o Deus que atende a oração, mas que era tão poderosa nesse momento, essa intercessão era importante ao ponto dele ser liberto das cadeias, né? Das suas prisões. E isso, biblicamente, está comprovado porque o próprio Pedro, né? Quando Tiago foi morto, Pedro foi preso, a igreja estava orando constantemente, capítulo 12 de Atos, e Pedro foi liberto, né? O anjo foi lá, libertou Pedro. Como também Paulo e Silas viveram isso na pele, quando viu as cadeias sendo quebradas ali, né? Adorando ao Senhor. Então, Paulo tinha vida para dizer isso. Ora, porque vai vir um terremoto, vai fazer um terremoto aí. Os 2 versículos. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, um grande exemplo aqui nessa carta, nesse momento, de um companheiro, que não foi companheiro apenas nas glórias, nas conquistas, na expansão do evangelho, mas também na prisão. Alguém estava com ele lá. Claro, consequência de obedecer ao Senhor e também de estar com Paulo. E não era uma escolha, eu quero ser preso, não. Mas foi uma escolha, tanto ele viver do lado de Paulo, sabendo que sofreria que essa seria a recompensa, né, aqui na terra, e também ele está aqui fielmente ainda em Cristo Jesus. Poderia estar se desviando, mesmo estando na prisão, né? Como a gente sabe que tem outros que se desviaram por causa da perseguição. E aí o versículo 24, riquíssimo, riquíssimo. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Você pode dizer riquíssimo em quê? Olha, eu vou lhe provar agora, que esse versículo está cheio de riqueza. Primeiro, porque Paulo está pedindo para Onésimo ser recebido. E Filemon prepara seu coraçãozinho para receber Onésimo. No mínimo, Paulo deveria viver isso. Ele diz em 1 Coríntios 9, 27, subjugo meu corpo à servidão, para que quando eu vier pregar eu mesmo não seja reprovado. Então, se Paulo queria que Filemon fizesse alguma coisa, ele deveria ser o primeiro a fazer também, né? E ele foi. Ele fez.
Esse Marcos aqui você vai ver lá em Colossenses também, no final de 2 Timóteo, que é o Marcos, primo de Barnabé. E sabe quem é esse Marcos? Esse Marcos é o Marcos que na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi, só que no meio da viagem ele voltou, foi embora. Na segunda viagem, na hora que eles iam sair, Barnabé disse, vou chamar meu primo. Paulo disse, com ele eu não vou não. Com ele eu não vou não. Aí, como assim? Com ele não vai? Não vou. Desistiu da primeira, então Barnabé pegou, Marcos foi para um lado e Paulo pegou sua comitiva, seu grupo e foi para o outro. Só que nesse momento aqui, Marcos está com ele e é cooperador dele. Cooperador. Paulo sabia muito bem o que estava pedindo, irmão, para Filemão fazer, porque ele fez também. Ele reagrupou, ele reintegrou alguém no corpo de obreiros da sua equipe novamente. Então, Paulo tinha vida para fazer o que ele fez. Paulo tinha muita vida para fazer isso. Então, o que ele está pedindo a Filemão não é nada que ele não tenha primeiro feito para saber a importância disso. Primeiro, que ele foi recebido por Cristo, que ele nem merecia. Segundo, que ele recebeu Marcos e outros também. E agora Filemão deveria fazer o mesmo. A graça, não a graça e a paz, a graça, que é o favor para todos os homens, porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Todos necessitam dessa graça, judeus, gentios, bárbaros, cíprios, todos, senhor, escravo, todos merecem, homem e mulher, dessa graça. A graça do Senhor seja com o vosso espírito. Espero que essa interpretação tenha edificado sua vida, como toda vida edifica a minha, toda vida que eu leio, que eu faço. Tive a oportunidade de ensinar essa carta dezenas de vezes, dezenas, passando de talvez 100, não sei, chega na centena. Mas toda vida que falo, ela arrebata uma frase, uma sentença, uma palavra, no meu coração. Então que seja uma bênção para você e se prepare agora, que o próximo passo é a aplicação. E a aplicação é onde você vai dizer, essa carta na minha vida se aplica nisso. E aí você vai ter uma transformação genuína, porque se você apenas interpretar e observar e interpretar, você não vai chegar num propósito final. O propósito final é você se tocar, é você ser impactado. Não é só você ter conhecimento sobre a carta na cabeça, como você vai aprender nas outras, do contexto histórico, cultural. Não, não é sobre isso. É sobre você ser transformado pela palavra, limpo pela palavra, vivo pela palavra. Então, que o Senhor Deus te abençoe. E eu te espero na próxima aula.